Olá a todos! Finalmente chegou a parte da história que todos queriam ver, segredos revelados, planos de vingança e coisas estranhas que fizeram muita gente dizer que esse arco ficou em sexto lugar. Para eu trazer isso para vocês deu muito trabalho, então deixe seu like, se inscreva, e ative o sino das notificações porque isso ajuda demais eu trazer mais vídeos assim para vocês. A história começa com Kaburagi solicitando um encontro com a atriz Yura Katayose, para ser a atriz principal em seu próximo projeto. Em outro lugar vemos a atriz bebendo em um bar junto de Kamiki, o pai de Aqua e Ruby. Os dois conversam sobre as dificuldades de ser uma atriz, e demonstram se darem muito bem. É aí que Yura reclama por ser velha demais para interpretar um colegial, sugerindo que Ruby deveria ser escolhida no lugar dela, e termina dizendo que foi escolhida porque não tem jovens tão populares quanto ela, e que não quer ser só uma isca para atrair clientes. Depois disso, eles seguem pela rua enquanto ela fala sobre seu sonho de se tornar uma grande atriz, que atuaria em uma obra-prima que ficaria nos corações das pessoas mesmo após um século. E vemos um dos olhos dela brilhando como os da Ai. O que faz Kamiki dizer que o talento dela é real, merecendo ser imortalizado de alguma forma. Em seguida ele pergunta se ela estaria livre no dia seguinte, porém ela diz que vai estar escalando montanhas na folga dela. É aí que ele pergunta se ela está indo sozinha, e diz para ter cuidado, já que se algo acontecer ninguém iria achá-la. Algum tempo depois vemos ele sorrindo ao lado dela, enquanto a lembra que avisou para ela tomar cuidado. O clima começa a ficar pesado, à medida que ele solta o cabelo e diz que por culpa dele uma atriz talentosa e amada por todos perdeu a vida. Ela então o chama de uma palavra que não posso dizer aqui na plataforma, enquanto vemos seu olhar sombrio, os mesmos de Aqua e Ruby quando estão com sede de vingança, e o capítulo termina com ele dizendo que sente o peso da vida dela. O capítulo seguinte começa com Aqua dormindo no colo do diretor, até que Ai se aproxima. Ela fica muito feliz em ver a proximidade do prota com o diretor, e até diz que ele deve achar que o homem é o pai dele, o que o deixa irritado. Em seguida eles falam sobre o roteiro que ele escreveu, recebendo o título de Como Começou, e o diretor diz que quer filmar a realidade. O que faz ela revelar que a agência quer fazer um documentário sobre o Bicomate, e ela pergunta se ele quer ser o diretor. É aí que temos uma cena cômica dele se recusando veementemente, enquanto ela insiste com jeitinho para convencê-lo. De volta ao presente vemos as cenas do documentário, e o diretor se lembra de que a única coisa que faltava foi gravar o show no domo, porém após o incidente com Ai, o sonho acabou, e surgiu um boato que ela queria pedir desculpas ao diretor, mas ele acredita que ele é quem devia pedir, por ser um dos poucos que poderia alcançá-la. Depois disso, ele se lembra de dizer querer algo autêntico, e se ela fingisse ser outra pessoa, ele pararia a filmagem na hora, o que deixa o clima pesado, e ela pergunta se ele está certo disso, porque se ela mostrar quem é de verdade, ele não conseguiria usar as filmagens, e teria que fazer vários cortes, e ela termina dizendo que se ele estiver certo disso, para por favor filmar a verdadeira ela. De volta ao presente, Kaburagi conversa com Aqua sobre a ideia de fazer um filme sobre Ai, revelando tudo o que ocorria por trás das cenas. O que faz o produtor achar interessante, mas seria complicado, porque existe muita especulação sobre o que aconteceu, portanto seriam necessárias evidências sólidas para não serem alvo de processos, e termina dizendo que nenhuma empresa investidora aceitaria bancar o filme, mas é interrompido por Aqua que diz que já tem tudo, porque a pessoa que disse tudo foi a própria Ai, e quem escreveu o roteiro foi o diretor e ele, o próprio filho dela. Isso faz Kaburagi pensar no assunto, enquanto pensa que Aqua está manipulando eles, mas ao ver o quão interessante seria o filme, ele aceita produzir a história. Em seguida vemos quem estava cotado para fazer parte do elenco, sendo a Kane no papel de Ai, as garotas da Bicomate como as antigas membros do grupo. Melt e Frio seriam os responsáveis pela Morango Produções, Taiki seria uma estrela em ascensão da Lalali, e Aqua seria o culpado. Nesse mesmo instante, vemos Kamiki no túmulo dizendo que finalmente começou, e que vai tornar o sonho dela em realidade. No capítulo seguinte vemos uma explicação do diretor sobre o mercado de filmes japonês, que é o terceiro maior do mundo, movimentando bilhões,
e lançando quase 500 filmes por ano. Em seguida ele apresenta os passos para o filme chegar às telas. O primeiro era encontrar um produtor, que no caso era Kaburagi, e que tinha como uma das funções arranjar uma reunião para o diretor apresentar sua ideia. O segundo passo seria, através da apresentação, conseguir uma boa empresa distribuidora, pois ela determinaria o número de telas, e consequentemente o número de pessoas que assistirão o filme. Contudo, grandes empresas não aceitam facilmente, ainda mais um filme pesado como o deles, mas por sorte Kaburagi consegue um acordo com a Eikyo, uma empresa que cuidaria da parte da publicidade, e coisas assim, porém a produção ficaria por conta deles, o que significa que eles precisariam conseguir 100 milhões de ienes. O terceiro passo para produzir o filme seria reunir investidores, o que é uma tarefa bem difícil, já que um filme pode custar de 200 a 300 milhões de ienes. Esse custo é financiado por várias empresas que recebem uma parte dos lucros de acordo com o investimento, ou seja, é como uma aposta onde o lucro não é tão alto, e quem investe precisa ter um amor por filmes, mas o problema é que os investidores possuem várias exigências, como quem vai ser a protagonista, e onde o filme será gravado, e no fim, tudo acaba em dinheiro. O diretor então explica que numa época em que qualquer um pode gravar vídeos com o celular e colocar na internet, somente o cinema acerta no coração das pessoas, mas para causar o fenômeno social, precisaria de grandes quantidades de dinheiro. Afinal, é sonho de todo criador criar algo que será apreciado até mesmo um século depois, enquanto Kaburagi parecia pensar mais no lucro. O quarto e último passo seria decidir o elenco, e vemos mais nomes das possíveis AIs. Em seguida, Kaburagi diz que muitos candidatos com quem trabalhou, agora são famosos e bem-sucedidos, e que fez muito para eles, esperando o momento em que eles retribuiriam o favor. E o capítulo termina com Kaburagi confiante em relação ao filme, para que consiga muito dinheiro, o que faz o diretor chamar ele de ganancioso mais uma vez. Algum tempo depois, Kana se gradua no colégio, e conversa com a Ruby sobre o fato de nem ter feito vestibular, afinal está preparada para ser uma atriz, e ela termina revelando que o concerto de verão será sua última atividade como idol, o que deixa Ruby levemente sem jeito. De volta a Kaburagi, ele diz que provavelmente Frio ficará no papel de Ai, mesmo que a primeira escolha deles fosse Akane. É aí que Kaburagi revela que até pensou na Yura, mas parece que perderam o contato com ela. Eles precisam tomar uma decisão logo, e como Frio agradava os investidores, ela seria uma boa escolha. Algum tempo depois, Ruby estava falando com um gato, até ser surpreendida pelo diretor. De início, eles conversam amigavelmente, porém assim que ele menciona o Aqua, Ruby fica sombria, e diz que nunca iria perdoá-lo por ter revelado o segredo da mãe. O que faz ele questionar se ela estava sabendo do DVD, e ao ver que ela não sabia, ele desconversa, porque entende que era o prota sendo super protetor, mesmo achando que assim era demais. No fim, Ruby diz que não liga para os motivos do irmão, e que não confia mais em ninguém, afinal todos são grandes mentirosos. Assim que ela fala isso, o diretor enxerga Ai nela, fazendo ele ir embora calado. Em seguida ele se lembra que Ai preparou DVDs para eles quando fizessem 15 anos, e que são o motivo dele seguir com a produção do filme. É aí que vemos uma memória de Ai pedindo para ele guardar o DVD, porque ela provavelmente acabaria perdendo, mas ele não poderia abrir antes do tempo. No presente, ele questiona os detalhes desse pedido estranho, que foi feito logo antes de sua morte, e daí surgiu o roteiro com o título Mentira de 15 anos. Depois disso, ele conversa com o prota sobre a chance de Akane interpretar o papel principal, o que deixa Aqua desconfortável, mas como não tinha jeito, ele aceita. Em seguida ele fala sobre a chance de Frio ficar com o papel devido à popularidade, porém ele revela que está pensando em dar o papel para Ruby. No capítulo seguinte já vemos Ruby fazendo um teste para o filme, sem saber qual era o papel. Ela diz que recebeu aulas com a agência, e também aprendeu observando pessoas próximas a ela. Depois que a garota vai embora, Kaburagi diz que teria sido mais fácil se ela não soubesse atuar, e que o diretor criou um problema para eles. O diretor fica muito animado, porque a atuação de Ruby só precisava de uma polida, entretanto Kaburagi se irrita,
Porque para ele a qualidade vem em segundo lugar, e em primeiro viria o lucro, e devolver o dinheiro dos investidores. Afinal eles confiaram neles para trazer o dinheiro, e eles não podem traí-los, sendo assim Frio era sua escolha inegociável. Aqua, que ouvia tudo escondido, tem algumas reflexões importantes. A primeira era que o produtor tem um ponto, já que eles só podiam pensar em qualidade artística depois de terem dinheiro para bancar, e que o diretor estava sendo infantil. A segunda era que se o filme não for um sucesso, seria um problema para ele, porque atrapalharia seu plano de vingança. A terceira e última era que Ruby teria problemas com o papel, já que ela provavelmente não queria contar mais segredos da mãe, portanto seria melhor escolher outra atriz. Ao cair da noite, Frio ouve os boatos sobre quão difícil está sendo escolher a protagonista, o que a deixa pensativa. Na manhã seguinte ela chama a Ruby para saírem depois da escola, e diz que precisavam conversar em particular. Ela então revela que leu o roteiro, e que ofereceram para ela um papel diferente, mas desde que sua agenda abriu, estão pensando em oferecer o papel principal, porém está difícil tomarem uma decisão. Isso faz Ruby contar que também fez teste para o papel, e na opinião dela, eles deviam fazer uma audição, mas Frio diz que é impossível, porque famosos não fazem audições, que são feitas somente para papéis secundários. No fim, pessoas como ela, que recebem várias ofertas que são as entrevistadoras, e tomam a decisão final, porém a verdade é que ela quer ser escolhida por seu talento, e não por causa da fama e conexões. Isso faz Ruby entender o sofrimento dos atores famosos, e se lembrar que Kana também é assim. Se enchendo de motivação, Frio pensa em uma alternativa, e propõe um desafio, onde a melhor atriz ficaria com o papel enquanto a perdedora desistiria, chamando isso de audição interna. Ruby questiona se elas poderiam realmente fazer isso, e Frio diz que não, mas mesmo assim elas fariam, e que até recebeu a confirmação da outra candidata, que era ninguém mais ninguém menos que Akane. Algum tempo depois Ruby caminha em um prédio, onde vê várias propagandas de Frio e de Akane. Depois disso ela se encontra com a amiga que alugou um salão para elas. Logo em seguida, Akane se junta às amigas, com um olhar bem determinado, e vemos que já foi noticiado seu término com Aqua. Ruby tenta cumprimentá-la, mas o clima não é dos melhores, e piora quando Akane pergunta sobre Aqua. Logo em seguida Akane questiona Frio sobre o porquê de tudo isso, e Frio responde que era porque queria se sentir bem exercendo o papel, sabendo que ela foi a escolha certa. Ao ouvir isso Akane diz que não tem interesse, e vai embora, porém quando Frio diz que Aqua estaria no filme, Akane volta atrás. Logo em seguida, Frio explica que elas seriam as juradas, e como somente ela havia recebido o roteiro, fica decidido que elas teriam que fazer um improviso, e que o tema seria Mentirosa, baseado no nome do roteiro. A primeira a se apresentar foi Frio, que finge que um lobo estava vindo, porém sua personagem na verdade só queria chamar atenção, e até mostra um lado dramático. No fim ela diz que achou que foi mais ou menos, e Akane diz que apesar de não ser tão boa, tem algo nela que faz com as pessoas queiram continuar assistindo. Em seguida chega a vez de Ruby, que parecia bem conectada ao tema. Ela pensa sobre agir como uma mentirosa, e que atuar é uma mentira, e se lembra de Aqua dizendo que ela poderia se tornar uma atriz, afinal ela esteve atuando o tempo todo, desde que recebeu o papel de Ruby Hoshino, filha de Ai, que superou a morte da mãe e se tornou uma idol feliz e inocente. Ela também se lembra que antes tinha o papel de Sarina, uma garota fofa que entendia que seus pais trabalhavam muito, como se quisessem ignorá-la. Ela conseguiu esconder os sentimentos negativos dentro dela com uma atuação, e se questiona se Ai era assim, com emoções profundas em seu coração. Ela então começa a sua atuação, basicamente colocando para fora todos os sentimentos ruins dentro dela, falando sobre o dia em que sua mãe foi de base, assim como seu médico. O que a deixa com medo de gostar de alguém, já que todos que ela conhece partem, e ela gostaria de ir junto com eles, partindo também, mas no fim ela diz que foi tudo uma brincadeirinha, e que nem pensa nisso, porque está tudo resolvido. Sua atuação deixa as garotas impressionadas, e Akane diz que com mais treino ela seria imparável. Em seguida é a vez de Akane,
que adquiriu brilho nos olhos e a postura de Ai, a ponto de impressionar Ruby. Ela então atua como se fosse Ai desmascarando Frio, que só armou a audição para que Ruby ficasse com o papel principal, mas primeiro precisava se livrar da segunda candidata, e que Frio estava escondendo que o filme era sobre Ai. Como elas não receberam o roteiro, não tinha como elas saberem qual a história, mas ela palpita que seria esse o papel. Frio tenta disfarçar, porém Akane diz que é isso que Aqua pensaria. Ruby questiona se o irmão usaria a morte de Ai para ganhar dinheiro, mas Frio diz que não foi essa impressão que teve ao ler o roteiro, que foi o mais maléfico que já leu, porque percebeu que Aqua quer mandar o pai de base com essa obra, sendo essa razão para o diretor e Aqua fazerem o filme, o que deixa Ruby chocada. Sem escolha, Frio decide contar toda a verdade, porém o final dependeria de como for atuado a personagem Ai, dependendo se ela perdoaria ou não o culpado. Isso faz Akane dizer que era a melhor opção, tendo em vista toda a pesquisa que ela fez, e todo o trabalho para incorporar a atriz. Ela então pergunta para Ruby se poderia atuar melhor que ela, e Ruby diz que não, mas que era a única que entendia os sentimentos da mãe. E que é ela que vai vingar a mãe e o doutor, porque é sua responsabilidade. Em seguida ela diz que não ligava de perder essa audição, mas que tudo mudou agora. Ela então pede para Frio escolher o próximo tema, e diz que não vai desistir até vencer, deixando o clima extremamente pesado, e Akane fica com a consciência pesada, chegando até a pensar em como melhorar o relacionamento delas. Após isso, elas fizeram audições até todas se convencerem, durando até tarde da noite, e como Akane estava exausta, a vitória foi de Ruby. Na rua, Akane pensa no quanto a atuação de Ruby estava melhorando, e que a garota tinha muito talento, mas mesmo com outro papel, ela poderia atingir seu objetivo. Nesse exato momento, ela é surpreendida por Aqua, e logo diz a ele que quer impedir seu plano, o que só faz Aqua sorrir, e dizer para ela tentar. Algum tempo depois, Kana anuncia sua saída do Bicomate depois de 2 anos, deixando muitos de seus fãs tristes, porque realmente a amavam. Logo depois vemos ela comendo com Aqua, e eles conversam sobre a quantidade de histórias que o prota sabia, a ponto de Kana dizer que ele parece uma enciclopédia. Depois disso eles conversam sobre a saída de Kana do grupo, e que o tempo passou rápido. Ele então pede desculpas por tê-la forçado, mas ela diz que isso impediu a carreira artística dela de acabar, e que as atividades como idol foram divertidas, apesar de serem muito cansativas. É aí que ela revela que recebeu uma oferta para atuar no filme da Ai, contudo seria uma das colegas que falou mal da mãe do prota, e pergunta a ele se está tudo bem. Aqua então diz que está tudo bem, se for ela interpretando, e quando ela pergunta o porquê, ele diz que é porque ela é especial para ele, a deixando muito corada, e a fazendo sair dali em negação, mas vemos que ela ficou muito confusa com a declaração, e se perguntando se ele gosta dela. O clima então fica sombrio, e Aqua começa a rir de Kana por ser tão fácil de manipular com um pouco de bajulação. Ele até diz que ela devia aprender a duvidar das pessoas para não ser explorada. Em outro lugar, Kaburagi já tinha quase todo o elenco escolhido, e ficou decidido que Ruby iria interpretar Ai. O produtor começa a pensar nos motivos de Aqua e do diretor por trás do filme, que para ele poderia ser algo ainda maior que vingança, mas o foco agora era tornar Ruby ainda mais famosa. No capítulo seguinte, vemos Aqua pensativo, até que a criança aparece para falar com ele. Irritado, ele a manda embora, porque ela disse que nunca encontraria Ai em nenhum lugar. Ela então levanta a hipótese que talvez Ai tenha reencarnado como eles, porém ela logo diz que a história da idol já chegou ao fim, e que agora a alma dela faz parte das estrelas e do mar, sem nunca mais pensar em nada ou sorrir. Isso faz Aqua perguntar se ela disse algo assim a Ruby, mas ela responde que não, e que ele devia pensar mais no significado de carregar sua alma naquele corpo. No fim, Aqua diz que não precisa dizer isso, e que ele só tem uma missão. Algum tempo depois vemos que muita coisa do filme foi adiantada, incluindo as equipes e o elenco. Depois disso vemos Kana impressionada com a história, porém ela é distraída por Ruby praticando. Na cena Ai descobria que a mãe dela não voltará para buscá-la, o que deixa Ruby bem emotiva,
e ela até parecia liberar algumas de suas emoções, porém Kana a interrompe, e diz para ela fazer uma pausa. Ruby tenta dizer que estava bem, e apesar de Kana não acreditar, ela entende o porquê de Ruby estar se esforçando tanto. Então no fim ela só aconselha a amiga a descansar direito para aguentar a rotina. Em outro lugar, Kaburagi estava se encontrando com uma representante de uma empresa de publicidade, que era ninguém mais ninguém menos que Tendouji, a mãe de Ruby na outra vida. O grupo então se reúne em um restaurante, e depois decidem ir beber em outro lugar. Nesse momento Aqua e o diretor conversam pelo telefone, e Aqua aconselha a não ficar bêbado, enquanto o diretor diz que já sabe, porque profissionais nunca ficam bêbados. Entretanto ele logo quebra a palavra de forma cômica, fazendo Aqua ter que ir buscá-lo. Lá ele conhece a mãe de Sarina, que se mostra gentil, e fica chocado quando descobre seu nome, porque ainda se lembrava bem do nome dela. Ela logo age como se já fossem amigos, porém assim que Aqua pergunta se a família dela não iria ficar preocupada, ela diz que sempre foi assim e que ninguém iria se preocupar. Apesar de Aqua discordar enquanto pensa em Sarina, e em como os pais dela eram irresponsáveis. A mulher até mostra uma foto de sua família, e vemos que eles seguiram a vida normalmente. Em outro lugar, Ruby atuava chamando a mãe que a abandonou a personagem, enquanto Kana a aconselhava em como atuar com mais emoção, desfazendo o vínculo entre ela e a mãe. Porém Ruby diz que é errado pensar que os pais não amam os filhos, porque lá no fundo eles sempre vão amar. No capítulo seguinte vemos o quão difícil é a rotina de Ruby, que fica até tarde da noite ocupada com as atividades de idol, indo para a escola de manhã, e de tarde ela ainda tem que apresentar o programa, enquanto estuda para as provas nesse meio tempo. Em uma noite ela fica muito pensativa, e Aqua a pega dizendo que a mãe daria conta como se fosse nada. Algum tempo depois, Kaburagi diz que Ruby precisa de um curso rigoroso de atuação, sem se importar quando a presidente diz que a garota não tem tempo nem para dormir, porque segundo ele, ela não tem habilidade para atuar. A presidente fica com raiva, tendo em vista que ele produziu doce hoje, mas no fundo ela sabe que Ruby não tem o que é necessário para ser a protagonista. Em outro lugar, Kana estava filmando cenas onde ela cozinhava alguns pratos, deixando Shima bem satisfeito com sua atuação, apesar dela não gostar da personagem, e ela cobra a promessa dele de preparar um papel adequado para ela. Depois disso vemos que Ruby estava lá para aprender mais sobre atuação, mas ela diz que está começando a perceber a falta de habilidade, sendo assim Kana dá mais conselhos a ela, dizendo que ela precisa estudar o papel. De noite, ela pensa sobre entender a si mesma, e começa a pensar em suas duas vidas. Enquanto pensava sobre a mãe não visitá-la, ela é surpreendida pela sua antiga eu, que diz que a mãe não a ama, o que ela tenta negar, mas se lembra que a mãe sempre ia embora bem rápido, com a desculpa que era por causa do trabalho. Isso faz ela perguntar se a mãe a amava, e ela sempre dizia sim, de forma que Ruby realmente acreditava em suas palavras. Algum tempo depois Ruby decide visitar sua antiga mãe, revelando que sempre vai lá quando passa por momentos difíceis, e que sempre tentou tocar a campainha e dizer a verdade, mas assim que vê a mãe, a criança aparece para contar a história de uma garotinha muito amada pela mãe, até que aos 4 anos descobriu que tinha uma doença grave, cujas chances dela chegar aos 10 anos eram de menos de 10%. Para tentar curar o coração da esposa, o pai afastou a filha, e após ser colocada no melhor hospital da região, seus pais lidaram com a tristeza mergulhando no trabalho, desviando seus olhares da filha, mas o estado da menina só piorava. Ela passou a sentir dores e náuseas, perdendo a capacidade de andar, e até sua memória foi prejudicada. A única coisa que fazia ela suportar essa vida era Ai, a pessoa que a menina adorava e ansiava. À medida que a doença se aproximava do estágio final, a mãe desapareceu de vez, mas ainda assim, a menina esperava por ela, acreditando que sua mãe a amava, porém sua única visita era o jovem médico, que conversava com ela sempre que podia, e a presença dele salvou a menina, se tornando junto da Ai, uma luz na vida dela, mas é uma pena, porque ela perderia essas duas luzes. A menina então teve que passar a vida naquele quarto suportando aquelas dores, com seus desejos nunca sendo atendidos, enquanto esperava pela mãe, acreditando ser amada.
Nem em seu leito de morte a mãe a visitou. A mulher somente escutou em silêncio a notícia da morte da filha, em sua casa em Tóquio. Mas pouco tempo depois a mulher deu à luz a mais filhos, e todos eles estão vivendo felizes juntos, encerrando esse lindo conto. De volta a casa, Ruby comenta que nunca viu a mãe sorrir daquele jeito, e que lá no fundo sabia a verdade. Ela só queria ser amada, mas a mãe não a amava, por isso queria tanto uma substituta, porém isso era ruim, porque ela só traz dor para as pessoas em volta dela, e questiona a Deus por ter feito ela reencarnar. Em seguida nós vemos um flashback onde Sarina pergunta ao doutor se ele já esteve em Shibuya ou Harajuku, onde existem muitos caça-talentos, e onde Ai também foi recrutada. Isso faz o doutor dizer que a levaria lá quando ela se sentisse melhor, e que com certeza ela seria recrutada, e ela diz que era o sonho dela subir no grande palco, e fazer todos felizes como a Ai, mas ele é bem protetor, dizendo que só iria deixar se uma boa agência a procurasse, fazendo os dois rirem juntos. De volta ao presente, Aqua fica chocado, ao ver o chaveiro de Sarina, enquanto Ruby reclamava com Deus. Ele então tenta ajudá-la, mas ela pergunta pelo roteiro, e diz que tem que praticar. Em seguida ela grita que não precisa da ajuda dele, e se lembra que precisa crescer para poder encontrar seu alvo, e se vingar por sua mãe e pelo doutor. Isso faz Aqua dizer que a vingança só a fará infeliz, e que ela não precisa fazer isso. Em seguida ele implora que ela apenas viva a vida sem pensar nisso, porém ela recusa de forma cruel, e diz que nunca pensou nele como família, porque eles são estranhos que apenas renasceram juntos. Aqua então diz que está tudo bem ela pensar assim, mas pede algo, não como Aqua Hoshino, e sim como ele mesmo, a chamando de Sarina. Ele a lembra que ela queria ser uma idol para ser livre, e não para se vingar. O que ela queria era subir no grande palco e ouvir o pedido do bis. É aí que Aqua diz que se sentia culpado toda vez que enxergava Sarina na Ruby, porque para ele era só uma fantasia que ele tinha, onde ele ainda poderia fazer algo pela Sarina, mas no fim, ele continuou tratando a irmã como a Sarina, e implora que ela esqueça a vingança. Ruby então pergunta chocada ao porquê dele estar chorando, o porquê dele ter chamado ela de Sarina, e como ele sabia sobre o tempo do hospital. Afinal isso só seria possível se ele fosse o sensei. Ele diz que estava procurando pelo chaveiro, e fica feliz por ela ter guardado para ele. A fazendo-se lembrar de seu antigo eu, e desabar em seus braços, com os olhos cheios de lágrimas. No capítulo seguinte ela pergunta por que ele nunca contou, e ele justifica que era porque não tinha certeza. Ela então revela que estava tentando encontrá-lo ao usar o nome do Bicomate, e que o procurou entre os convidados dos eventos, chegando até a ficar preocupada que ele pudesse ter se esquecido da Ai. Em seguida, ela relembra que ligou para o hospital, e sobre ter encontrado o corpo, o que ele lamenta muito. Ela então diz que depois que ele revelou o segredo de Ai sentiu que não poderia confiar em ninguém, porém ele justifica que tudo faz parte de seu plano de vingança. Ela revela que fez coisas terríveis para se vingar, que a deixaram mal, e que toda vez que mente, acaba indo em uma direção diferente da onde queria estar. O que faz Aqua dizer que ela não foi feita para esse tipo de coisa, mesmo que a mãe tenha dito que para ser uma idol é preciso mentir, ela é diferente da Ai, e que ela deveria viver a própria vida. Isso a faz desabafar tudo o que sentia, chegando a dizer que no fim ela estava odiando o mundo, assim como na época do hospital. Em seguida ela pergunta se está tudo bem e ela está assim, e ele a lembra que ele é seu maior fã, e que a pessoa que ele mais adorou foi a menina que suportou toda a dor sem nunca perder os brilhos nos olhos, sendo mais radiante que a Ai. Isso deixa Ruby sem palavras, e vemos a criança dizendo que agora Ruby pode se levantar e o filme pode seguir como planejado, mas que foi uma péssima jogada, e que ele já sabe que foi um fracasso, porque seria mais fácil para ele se ela o odiasse. É aí que Ruby lava o rosto, e diz que a menina que ele era fã brilhará ainda mais do que a mãe. Ao se aproximar dele, ela o lembra que ele havia prometido se casar com ela quando ela fizesse 16 anos, e com um sorriso estranho, ela diz que já tem 16. No capítulo seguinte, vemos Ruby abraçada com Aqua, pedindo para tomar um gole do suco dele, e ela até usa o mesmo canudo. Aqua diz para ela se afastar, por estar encharcada de suor,
mas Ruby pede para ficar agarrada mais um pouco. É aí que Kana e Mencho chegam, e ficam chocadas. Ruby diz que o grito a assustou, e Kana rebate, porque esse grude está assustando ela. Ruby então explica que eles fizeram as pazes depois de brigarem por muito tempo, e que agora estão compensando o tempo perdido, porém Kana diz que assim já é demais, e pede para Aqua disciplinar a irmã. No entanto, ele diz que Ruby pode fazer o que quiser, fazendo Kana lembrar que ele tem complexo de irmã, e Ruby até senta no colo de Aqua. Kana tenta separar os dois, mas Men interrompe, porque, para ela, casais de gêmeos são fofos, portanto ela tira uma foto para colocar no Instagram. No fim do dia, Kana estava perturbada com o que viu, dizendo que era imoral, porém Mencho estava tranquila. Ela diz que a agenda de Ruby estava lotada, e que achava que Ruby só queria se apoiar em alguém. Kana entende o problema, mas diz que se não mexerem na agenda de Ruby, nada vai mudar, e que Ruby precisa ter tempo para ensaiar para o filme, porque ela está correndo o risco de se exceder e colapsar. Mencho diz que ela está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e que agora é a hora de buscar mais relevância, porém espera que ela encontre o equilíbrio, e que a presidente saiba lidar com isso. Na época da Ai, Ichigo lidava com essas coisas, mas agora tudo cai nas costas de Miyako, que recebe cada vez mais ofertas para Ruby, a ponto de ficar difícil para ela achar um espaço na agenda, mas o que realmente a estava incomodando era o pedido de Aqua para deixar a senhora Toudouji longe de Ruby, porque segundo ele, a mulher era uma antiga conhecida que poderia desestabilizar Ruby, e Miyako aceita o pedido de Aqua, sem fazer muitas perguntas. Ela então começa a pensar em como ajustar a agenda de Ruby, e como substituir Kana quando ela saísse do Bicomate. Sobrecarregada, ela pensa que precisa fazer o melhor como presidente, mas fica na dúvida sobre o que deveria fazer como mãe. Ela sabe que é comum a fama ir embora do nada, então os próximos anos da vida de Ruby seriam determinados pelo que ela faz agora, e que mais do que ninguém, ela acredita que a filha chegará ao topo. Ela então se lembra que Ai foi um sonho que se perdeu, e se questiona o que Ichigo faria. Ao anoitecer, ela vai até um bar, onde se queixa de exaustão com a cozinheira, que diz que pais precisam manter os olhos nos filhos e oferecer uma mão o tempo todo. O problema era que eles nunca mostram seu verdadeiro eu. Enquanto o filho está sempre agindo de forma antipática, Ruby está sempre sorrindo, e eles nunca reclamam de nada. Isso faz Miyako chorar, e dizer que se fosse uma mãe de verdade, saberia o que está acontecendo, e que seria melhor se pudesse ficar com eles o tempo todo, porém é interrompida pela chegada de Ichigo, que foge assim que a vê. Ela então arremessa seu sapato nele, e o derruba no chão no meio da rua. Em seguida sobe em cima dele, enquanto desabafa sobre o que ela tem passado, e sobre ele ter quebrado sua promessa. Há muitos anos atrás ela tinha vindo a Tóquio, e ficou deslumbrada com as luzes da cidade. Ela então passou a sair com homens ricos todas as noites para conseguir alguma chance de realizar seu sonho. E como uma personagem de RPG, ela precisava subir de nível, visitando vários clubes e boates. Até que finalmente conseguiu uma chance, chegando a aparecer em algumas filmagens, mas até isso chegou ao fim, porque Tóquio estava cheia de garotas bonitas, e ela não tinha o necessário para ser uma celebridade, apesar de conseguir se relacionar com pessoas importantes. Após se formar na universidade, suas ofertas foram diminuindo, e ela acabou ficando responsável por arranjar outras garotas para a agência. Ela também começou a receber pedidos para se tornar amante de homens poderosos, até que um dia Ichigo apareceu. Sozinhos, ele a convida para trabalhar com ele, e diz ansiar algo deslumbrante. Ao começar a trabalhar com ele, ela passou a ajudar outras pessoas a conseguirem o sucesso que ela nunca teve, até que um dia ficou deslumbrada, ao ver o imenso talento de Ai, e descobriu que ver as luzes nos bastidores não era tão ruim assim. Ichigo então diz que se ela o apoiar, ele mostraria a vista mais brilhante do mundo, que seria uma enchente de varinhas luminosas quando Bicomate se apresentasse no domo. Esse se tornou o sonho dela, mas ele desistiu e fugiu sozinho. Ao se lembrar disso, Miyako começa a chorar, dizendo que ainda não desistiu, e que esse era o sonho deles.
Muito obrigado a todos por terem assistido. Infelizmente atingimos o fim da história no mangá, então eu vou deixar acumular um pouco mais antes de postar o próximo vídeo. Enquanto conta a história de outros mangás, o vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima.